Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até 5 bilhões de reais. Mudando para a política, Aloysio Mercadante assume hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia deve começar logo mais. Ela acontece no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do banco, no Rio de Janeiro, e deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. O nome de Mercadante foi aprovado para o cargo pelo Conselho de Administração do banco no dia 25 de janeiro. Aloysio Mercadante já defendeu a reindustrialização do país e também a ideia de que a carteira de indústria do BNDES seja ampliada. Agora vamos para a câmera 1, no destaque internacional. Após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados, ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E ainda no destaque internacional, um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de um outro dirigível sobrevoando seu território. A China condenou o abatimento da aeronave em território americano e disse que Washington violou regras de convenções internacionais.
neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira, sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país e monitorada até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há 5 dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou o abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. E antes de encerrar, olha só que história inspiradora. Uma faxineira, moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar o seu maior sonho, cursar pedagogia. E olha, para isso ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Vamos ver. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Ceissa, tem 51 anos, 6 filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Ceissa deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região. Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e após muito esforço recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Ceissa e toda a sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas, ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, Dona Conceição! Que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar. Parabéns para a Dona Conceição. E olha, por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!